Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu quero falar com vocês um negócio que o Pudim, ele tem um plano aí que pode diretamente influenciar o Brasil. Eu vou dizer isso tudo em detalhes para vocês aqui e isso vai envolver uma questão do petróleo. Antes disso, gostaria de lembrar vocês que neste domingo, dia 1º de outubro, estou em Maringá e hoje à noite estarei lá na Igreja Bola de Neve de Maringá. Vou levar uma palavra muito legal e além disso também vou levar os meus livros. Tá? Então, se você quiser estar com a gente lá hoje, a partir das 18 horas, vai ser bem legal. Venha aproveitar essa oportunidade para vocês que estão aqui na região, perfeito? Então é isso, vamos lá pessoal. O que está acontecendo? Matérias recentes agora estão mostrando que tanto Moscou quanto os sauditas estão montando um plano para totalmente influenciar a disputa que vai acontecer nos Estados Unidos no ano que vem. E você sabe que se lá nos Estados Unidos o Donald Trump voltar ao poder, isso pode influenciar diretamente o que vai acontecer por aqui, não só na América Latina, mas no Brasil também. Você sabe que o Pudim e o Trunfo são amigos e talvez eles sejam até membros de um mesmo grupo aí, né? E eles, claro que sauditas e Pudim estão doidos para que o Trunfo volte ao poder, porque rapidamente isso pode resolver e acabar com a encrenca lá na Europa. O Trunfo voltando, com certeza ele vai tirar todo o apoio financeiro e bélico que os Estados Unidos na gestão atual têm dado para Kiev, e isso aí com certeza vai dar um destino rápido para o fim dessa encrenca. Então, isso aí é o grande desejo deles. Eles vão fazer o que tiver à altura deles para ajudar o Donald Trump a voltar ao poder em 2024. Lembrando que em novembro do ano que vem, se tudo correr bem, a gente não tiver um terceiro grande conflito mundial, né, uma escalada na encrenca lá na Europa, se tudo correr bem, em novembro vai ter disputa pela Casa Branca lá. E você sabe que sempre que tem disputa pela Casa Branca, coisas estranhíssimas acontecem. Antigamente acontecia aquela surpresa de outubro, né? Coisas muito fora do normal que aconteciam logo antes da disputa nos Estados Unidos, mas agora a gente talvez esteja tendo não surpresas de outubro, mas surpresas de novembro e janeiro, novembro, dezembro e janeiro do ano anterior. Porque você pode lembrar que no ano de 2020, quando houve disputas lá nos Estados Unidos também, em dezembro de 2019 começou a encrenca lá no Dragão. E aí depois isso se espalhou pelo mundo todo e você sabe, né, o resto da história você já conhece. Então, o que o Pudim e os sauditas poderiam fazer para ajudar o Donald Trump a voltar ao poder e indiretamente assim também influenciar o que vai acontecer com a América Latina e o Brasil? A grande questão é que tipo de força tanto os sauditas quanto o Pudim possuem, que tipo de mercadoria muito importante eles produzem. Essa mercadoria obviamente não é nenhuma outra senão o petróleo. E aí o que está acontecendo? Um dos principais obstáculos para uma segunda gestão do Biden lá nos Estados Unidos é a recente alta de preços do petróleo, que traz também um preço mais alto da gasolina. Esse aumento tem sido puxado, incentivado, capitaneado e reforçado por Moscou e pelos sauditas. Aí você fala, Daniel, como eles poderiam fazer isso? Os Estados Unidos, diante dessa situação muito desagradável para a sua população de uma gasolina muito cara, têm pedido para que Moscou e os sauditas aumentem a produção de petróleo, porque você sabe que pela lei da oferta e da procura, você tendo uma oferta muito grande de um produto, o preço dele tende a cair pelas leis do mercado. Então, se eles produzissem mais petróleo, muito provavelmente o preço da gasolina nos Estados Unidos acabaria baixando e isso favoreceria o Biden, mas eles estão, ao contrário, produzindo menos, ok? Então, segundo a mídia norte-americana, a preocupação da atual Casa Branca com isso é muito grande, porque a gente sabe que a situação econômica dos Estados Unidos, junto com também a idade avançada do atual líder norte-americano, são os maiores problemas de Biden na sua corrida para o ano que vem. E eu, pessoalmente, até acrescentaria a sua situação mental também, que está muito evidente que ele está gaga, né? Então, um levantamento do Washington Post, divulgado nessa última semana, indica que apenas 30% dos norte-americanos aprovam a maneira como os Estados Unidos, nessa gestão atual,
tem lidado com a economia, né? E esse é o menor patamar de toda a gestão do Biden. Ainda segundo esse levantamento, 74% dos americanos acham que a economia não vai muito bem ou vai mal. Isso apesar do baixíssimo desemprego. Sim, os Estados Unidos estão com uma taxa de desemprego pequena, na casa dos 4%, né? Comparado com o Brasil, né? É bem pequena mesmo. Agora, entre os pontos mais negativos para o Biden para essa disputa do ano que vem, na percepção dos americanos estão preço dos alimentos, 91% acham que está muito ruim o preço dos alimentos, preço dos combustíveis, 87% dos americanos acham que o preço do combustível está muito ruim, e a renda média dos trabalhadores, 75% dos norte-americanos acham que a renda média dos trabalhadores também está muito ruim. E é justamente aí que o petróleo caro poderá causar mais problemas para a aprovação da atual gestão, porque o aumento do petróleo eleva imediatamente o preço dos combustíveis lá nos Estados Unidos, que já estão no maior nível em um ano. Além disso, a alta dos combustíveis ela também tende a se propagar por todos os setores da economia, porque você sabe que um combustível caro, o frete fica mais caro, todos os produtos ficam mais caros. Então, esse aumento desenfreado da gasolina pode fazer com que vários produtos aumentem, incluindo os alimentos, né? É engraçado que algo muito semelhante está acontecendo por aqui, mas está tudo calmo, ninguém está reclamando, né? Se fosse ano passado, estava assim uma comoção nacional. Eu não sei se vocês lembram quando o preço do tomate estava mais caro, todo mundo, meu Deus, é o fim do mundo, o tomate está muito caro, e agora, socorro? Mas agora está todo mundo, não tem problema não, tá, o diesel está caríssimo, está crescendo aí desenfreadamente, mas está tudo normal, está tudo tranquilo, né? Mas é assim, né? Uma alta geral de preço lá nos Estados Unidos elevaria também as preocupações relacionadas à inflação norte-americana e poderia fazer, inclusive, o Banco Central americano, o Federal Reserve, subir ainda mais a sua taxa de juros e isso, claro, enxugando a economia, tendo um impacto muito negativo para a economia. O preço do barril de petróleo Brent, em junho, ele já chegou a $71, né? Só que ele está subindo muito, chegando a 96,55 na semana passada. Muitos analistas estão até especulando que o preço do petróleo deve chegar em breve a $100. A OPEP, que é a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, né? Mais 10 outros grandes países exportadores, incluindo Moscou, começou a cortar a produção de petróleo em abril para tentar artificialmente ou propositalmente subir o preço. Então, desde abril, a OPEP inteira, e obviamente junto com Moscou e com os sauditas, estão segurando a produção de petróleo para propositalmente fazer ele ficar mais caro e atrapalhar a ideia do Biden para tentar um segundo mandato, tá? Então vejam o nível de malandragem do negócio desse jogo do poder. Mas o que acontece é que a demanda continuou fraca e os preços não subiram. Só que em julho o grupo reforçou essa ideia de segurar a produção com um corte ainda maior por parte dos sauditas, que é o maior exportador de petróleo do mundo. Isso coincidiu com, nesse caso, a partir de julho desse ano, um aumento da demanda global e aí os preços começaram a subir muito rápido. Nesse mês, agora passado, né, o mês 9, Moscou, que é o segundo maior exportador de petróleo do mundo, e junto com os sauditas concordaram em estender esse corte de produção até o final desse ano, para prejudicar mesmo o Biden, né? Então, além do corte em si, chamou a atenção também do mercado a facilidade do Putin e dos sauditas de chegarem a um acordo. Isso é muito anormal, né? No passado, esses países tinham dificuldade de alinhar as suas ideias ali sobre a produção do petróleo. A economia desses dois países, a gente está falando dos sauditas e de Moscou, depende muito do petróleo, né? E ambos têm interesse imediato em elevar o seu preço para poder aumentar a sua receita. Os sauditas estão embarcando ali num programa muito ambicioso de fazer pesados investimentos públicos, de talvez transformar o seu país numa nova Europa, que é o que eles estavam dizendo, e mudar completamente a matriz econômica do país. Isso inclui a construção de uma nova cidade totalmente futurística e sustentável, e isso deve trazer para eles um custo de 500 bilhões de dólares. Por isso, aumentar o preço do petróleo vai ajudar muito nesse plano. Já Moscou ali está às voltas com uma encrenca muito mais longa que eles previram,
né, lá na Europa, ali em Kiev, e isso fez com que eles passassem de um superávit para um déficit nas contas públicas, estimado em 2% do PIB para este ano de 2023. Com o apoio ocidental a Kiev, não se espera que essa encrenca na Europa acabe tão cedo, mas é muito provável que o cálculo também esteja já embutido na equação do preço do petróleo. Tanto sauditas quanto Moscou têm interesse que o Biden saia do poder no ano que vem, porque para Moscou, como eu falei para vocês no início, a vitória do Trump seria o caminho mais curto para eles vencer essa disputa na Europa, porque a gente já viu o Donald dizendo que pretende rever o apoio bélico e financeiro dos Estados Unidos à disputa que está acontecendo lá. Lembrando que Putin e o Trump são amigos e já se elogiaram mutuamente em várias ocasiões, né? No caso dos sauditas, você sabe que eles têm uma aliança histórica com os Estados Unidos, só que para piorar a relação de Biden com a atual gestão saudita, a situação, a relação deles é muito ruim. Em 2019, por exemplo, o Biden chamou o príncipe de um pária, né, quando eles mandaram pro beleléu um jornalista, né? Então, desde então, os sauditas passaram a se aproximar mais de Moscou e do Dragão do que dos Estados Unidos, chegaram até o ponto de rejeitar um pedido americano para aumentar a produção de petróleo quando começou a encrenca lá na Europa em 23 de fevereiro de 2022, na tentativa de controlar o preço, controlar o aumento do preço do petróleo, né? Isso aí fez a cotação do petróleo subir desenfreadamente no mundo. Já as relações do líder saudita com o Trump são ótimas, né? De muito apoio. Ele tem aproveitado essa alta do preço dos combustíveis para criticar o Biden, né? O Donald tem feito isso. Ele diz que o Biden prejudicou o consumidor norte-americano em favor da questão climática ao dificultar uma maior extração de petróleo no país. E o Donald também diz que resolveria rápido e facilmente a crise com Moscou, o que contribuiria para baixar os preços do petróleo, né? E o Biden tem poucas opções para tentar baixar o preço do petróleo, porque em março de 2022, no início da encrenca lá na Europa, ele autorizou o uso das reservas estratégicas dos Estados Unidos para tentar reduzir o preço, mas o resultado foi pouco efetivo e deixou as reservas norte-americanas muito baixas, o que dificultou uma nova liberação do petróleo. A melhor estratégia seria, né, segundo o mainstream midiático, né, uma produção interna e produção também de petróleo nos países aliados, mas parece que tem pouca margem para os Estados Unidos aumentarem a sua produção interna de petróleo na escala necessária, porque a produção de petróleo nos Estados Unidos já está batendo recorde histórico, chegando perto de 13 milhões de barris por dia. E os dois países com maior capacidade ociosa são os venezuelanos e os iranianos, mas ambos não são muito amigos dos Estados Unidos, sendo mais próximos de Moscou. Por isso, Washington tem tentado uma aproximação com o Nicolau e Maduro, né, aqui dos venezuelanos, mas ainda sem resultado importante, né? Um fator que depreciaria o petróleo também seria uma redução da demanda lá do Dragão do Oriente. Isso ajudaria a fazer o preço aí se estabilizar, mas a economia deles, que vinha desacelerando, deu nos últimos dias alguns sinais de melhora, então pode ser que eles continuem comprando muito petróleo. Outro fator que poderia reduzir também a cotação do petróleo seria uma recessão nos Estados Unidos com a queda na demanda, mas isso quase certamente também significaria uma total derrota de Biden em 2024. E a pergunta é, será que Moscou e os sauditas vão conseguir ajudar o Trump a voltar ao poder ou não? O que você acha? Deixe sua opinião aqui embaixo nos comentários. Forte abraço, fique com Deus. Examine todas as coisas que é bom. Voltamos em breve com mais conteúdo exclusivo só aqui no nosso canal para vocês. Obrigado pela audiência. Valeu!